Olá, boa noite a todos. Mais uma vez com vocês aqui, Bruno Silva, tudo bem? Estamos de volta aqui com o canal Pratico Excel. Hoje vamos falar um pouco sobre tabela dinâmica, sem prolongar muito, bem prático, bem objetivo. Então, vamos lá. Basicamente, para você ter uma tabela dinâmica, ela oriunda de uma tabela, de uma base de dados bem feita, onde normalmente se começa na primeira linha, da primeira coluna. Então, da primeira coluna A para a direita, da primeira linha 1 para baixo. Então, não quer dizer que você não consiga fazer uma tabela dinâmica de uma outra forma, mas por boas práticas de planilha, digamos assim, se é que existe isso, ela parte de uma planilha realmente bem feita. Então, aqui nós estamos com uma planilha de vendas, uma planilha básica de vendas, onde tivemos a data que ocorreu, e essa data separada em dia, mês e ano, e uma hora especificada, a família do produto, o nome do produto, a quantidade que foi vendida, o valor unitário, o valor total, a forma de pagamento, o dia da semana em que ocorreu e o estado onde ocorreu. E aí, partindo dessas informações, a gente vai conseguir trabalhar com a tabela dinâmica de uma forma a extrair dados, extrair relatórios simples, né? Sem que a gente tenha certo conhecimento em fórmulas, em cálculos e afins. Com a tabela dinâmica a gente já consegue tratar isso aí. Então, primeiro de tudo, na tabela dinâmica, a gente pode selecionar tudo, clicando nesse intervalo aqui entre as colunas e as linhas, selecionou tudo, inserir tabela dinâmica. Aqui ele está te dizendo qual é a informação que está selecionada. Então, esse dados quer dizer aqui a planilha dados, de A a M. Então, onde tem dados está na coluna A até a coluna M. Aqui embaixo ele fala se a gente quer colocar essa tabela dinâmica numa planilha já existente ou numa nova planilha. Normalmente a gente coloca para uma nova planilha. Então, deixamos habilitado isso aqui. Caso quisesse colocar numa planilha existente, você vem aqui e seleciona o local onde você quer começar a tabela dinâmica. O ideal não é fazer dessa forma, a não ser que seja uma planilha bem específica para acrescentar isso aqui. Eu vou deixar como nova planilha e dou OK. A tabela dinâmica, eu vou trocar aqui o formato dela para a gente entender o que cada tópico desse representa aqui, tá? Eu vou ver aqui em tabela dinâmica, marco aqui opções, e aí eu venho aqui em exibição para trocar para um layout clássico dela, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então ela tem 4 campos, né? Esses campos em azul são 4 campos que nela tem. Nós temos o campo de linhas, então esse campo aqui equivale a esse espaço. Temos o campo aqui de colunas, que equivale a colunas. Temos o campo filtro, que é esse que está aqui em cima, ele equivale a esse espaço aqui, filtro. E temos o campo maior valores, que equivale aqui ao campo valores. Se vocês prestarem atenção, aqui nessas opções são todas as colunas que eu nomeei lá na outra página. Então, data, dia, mês, ano, hora. Data, dia, mês, ano, hora. Então, cada coluna dessa aqui equivale a uma informação aqui. Então, vamos lá entender. Eu quero saber, por exemplo, quantas vendas eu tive no estado de São Paulo por ano. Se eu fosse fazer isso aqui na base de dados, eu teria que selecionar apenas São Paulo, pegar aqui por ano, aí eu faria 2010, e aí pegava valor total, selecionava tudo aqui, tinha aqui o valor de 10 milhões, aí eu viria aqui embaixo e colocava, sei lá, um autossoma aqui, por exemplo, e aí ele ia calcular, ia ter que converter isso aqui, e aí assim que eu trocasse, por exemplo, para 2011, o autossoma está aqui de novo. Então, só que para eu, por exemplo, voltar para 2010, fazer um comparativo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, são muitos dados onde eu preciso filtrar toda hora. Com a tabela dinâmica a gente não precisa fazer isso. Voltando aqui para ela, eu faço de uma forma bem simples. Eu venho aqui em estado, seleciono e vou trazer
ele aqui para o espaço de linhas. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. Ele trouxe todos os estados para cá. Eu vou desmarcar aqui o vazio, tá? Selecionar, vazio, foi, tirei, desmarquei. Então eu quero agora, em cada estado por ano. Eu tenho uma coluna aqui que me diz ano. Então, se eu pegar aqui ano e colocar, por exemplo, para colunas, ele vai colocar todos os anos aqui. Eu quero saber, a pergunta que eu fiz foi quanto que eu vendi em São Paulo todos os anos, né? Aqui eu já tenho de todos, mas vamos deixar só São Paulo. Só São Paulo, ok. E aí eu posso vir aqui o valor total, trazer aqui para valor. Esse campo aqui ele é exclusivo para valores. Por que ele está aparecendo isso aqui? Aqui ele está contando os valores. Então, por exemplo, em São Paulo, se eu for lá na base de dados, eu vou ter 39 campos preenchidos com valores. Então, aqui ele está trazendo uma contagem. Volta lá para a gente entender. Ó. Em São Paulo, no ano de 2010, se eu for selecionar todos aqui, veremos que tem 39 campos. Ele está contando. Eu não quero que ele conte, eu quero que ele some. Como é que eu faço para alterar isso numa tabela dinâmica? Eu posso clicar aqui com o botão esquerdo, configurações do campo de valor, e simplesmente aqui alterar para soma. E automaticamente aqui embaixo eu já posso trocar o formato do número, que ele vai estar no formato de geral, né? Então ele vai me dar só o número inteiro. Eu posso trocar para contábil. Vou selecionar e vou dar um OK. Então, aqui ele já me diz, por exemplo, ó, que todos os anos aqui, ó, 10 milhões e 300, 10 e 600, 11. Vamos fazer o comparativo de todos os estados. De novo, ó, seleciono aqui com o botão esquerdo, marco tudo e desmarco só vazio. E ele me diz quanto cada mês, quanto cada estado por cada ano vendeu. Eu posso, sei lá, não gostei dessa forma aqui. Primeiro, como é que eu faço para habilitar uma tabela dinâmica? Se eu clicar aqui fora, eu consigo digitar qualquer coisa normalmente. Eu estou numa tabela do Excel normal. Uma tabela dinâmica, ela não permite que você edite dados. Então, se eu for tentar digitar alguma coisa onde há dados, ele não permite. Que basicamente ele vai condensando informações de um banco de dados. Então, para eu habilitar a tabela dinâmica, lembra que tinha um quadradinho aqui do lado direito, né? Então, ele está desabilitado porque eu fechei. Para eu habilitar de novo, ó, quando eu clico na tabela dinâmica, aqui em cima ele habilita ferramentas de tabela dinâmica. Quando eu clico fora, ele desabilita. Então, clicando dentro, ferramentas de tabela dinâmica, analisar, mostrar a lista de campos, tá? Isso aqui foi só que eu tirei para a questão estética, digamos assim. Então, tá vendo que ficou muito grande aqui, ficou muito extenso. Eu posso simplesmente alterar. Eu trago o ano para a linha e levo o estado para a coluna. Ficou menor. Ficou de uma forma que fica mais fácil de ver. Eu posso também pegar estado e colocar aqui para baixo de ano. Então ele fica o ano, o estado e quanto foi. Ano, estado e quanto foi. Aqui eu tenho um subtotal. Eu posso tirar esse subtotal. Se eu clicar aqui com o direito, tem a opção subtotal ano, eu desmarco. Então sai o subtotal dos anos. Eu posso inverter estado para cima de ano. Então o foco aqui não vai ser mais o ano, vai ser o estado. Estado do Ceará no ano de 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Aí Pernambuco, todos os anos possíveis. Então a gente consegue trabalhar de acordo com o cenário que eu preferir, né? Sem eu ter que ficar fazendo cálculo, sem eu ter que ficar sabendo fórmulas. Então é uma situação que é muito mais fácil de se trabalhar e a gente consegue extrair muitos relatórios, excelentes relatórios, para dar uma visão geral da empresa. Então aqui foi um dos relatórios que eu fiz. Para eu desfazer isso aqui, o que é que eu faço? Eu venho aqui um ano, clico, seleciono e jogo para a base de novo. Seleciono e jogo para a base, seleciono e jogo para a base. Vamos ver aqui, por exemplo, por a família de produtos, como é que está a venda. Aqui todas as famílias de produto.
Vou desmarcar aqui vazio. Eu podia colocar em coluna? Poderia, só que ia ficar muito grande, ó. Então eu vou deixar ali em linha. E aí quero saber por ano como é que estava. Não, eu quero só saber, por exemplo, no ano de 2015 como é que foi. Eu vou pegar aqui ano e vou usar filtro, tá? Ano, vou jogar aqui para filtro. E aqui em cima eu só marco 2015, por exemplo. Está aqui o ano de 2015. Tudo que eu for colocar aqui vai ser referente ao ano de 2015. Então eu quero saber agora do valor total. Lembra, ó, quando eu puxo, ele puxa a contagem. Eu quero uma soma. Clica com esquerdo, configurações do campo, soma. Não veio como contábil. Você pode só selecionar aqui também, página, inicial, contábil. E aqui ele me diz quanto que foi no ano de 2015. Se eu quiser especificar por mês, por exemplo, eu pego o mês e jogo aqui para a coluna. Só fica um pouco grande. Vamos tentar inverter. Vou trazer família para cá e mês para lá. Ainda fica muito grande. Vamos tentar colocar os dois juntos. Então, cama, mês de janeiro. Está aqui as vendas dela. Se eu quiser saber, por exemplo, vou tirar aqui o mês, no ano de 2015, qual dessas aqui teve mais venda? Eu posso, por exemplo, clicar aqui e com o botão direito, classificar do maior para o menor. E aí ele já mostra aqui o produto pet foi o que teve mais venda, leite foi o que teve menos venda. Lá, se eu tivesse que fazer isso na base de dados, eu ia ter que usar mínimo e máximo, por exemplo, né? Ou menor ou maior dentro de um intervalo. Então, para somar isso aqui, eu ia ter que pegar um soma-se. Então, eu ia ter que soma-se tudo que for pet, soma-ses, na verdade. Tudo que for pet e tudo que for no ano de 2015 para me dar esse retorno aqui. Então, eu tinha que saber muitas fórmulas para chegar a um resultado. Com a tabela dinâmica, eu consigo fazer outras coisas. Então, eu consigo, além da tabela dinâmica, por exemplo, dessas informações, eu consigo acrescentar também, por exemplo, um gráfico dinâmico direto daqui. Então, eu posso, por exemplo, eu quero ver só produto de cama, mês, não, só pet. E aí eu abro por mês. Eu tenho todos os meses aqui, vou botar aqui para linhas. E aí, se eu clicar aqui com a tabela dinâmica selecionada, ferramenta de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Selecionei e aqui ele me dá alguns gráficos. Vamos pegar aqui esse de linha, por exemplo. Ok. E aqui é um gráfico que me dá como que foi as vendas em cada mês. Se eu trocar aqui, por exemplo, para cama e mesa, ele vai alterar o gráfico dinâmico para cama e mesa. Se eu trocar aqui para leite, ele troca para leite. Então, é um gráfico que parte de uma tabela dinâmica e, por consequência, também é dinâmico. Tudo que eu for alterando na tabela dinâmica, o gráfico também atualiza. Eu vou apagar aqui o gráfico para voltar com foco na tabela dinâmica. Uma outra coisa que eu posso ver, por exemplo, eu vou tirar aqui mês de novo, vou colocar aqui todos os itens, tirar o vazio, e eu quero saber, por exemplo, percentualmente, quanto que isso aqui foi de 40 milhões, né? Se foi 40 milhões no total em 2015, esses 5 milhões aqui de pet, valeu quantos por cento? Eu posso clicar aqui com direito, mostrar valores como percentual do total de colunas. E aí ele vai me dando uma soma, onde no total é 100%, que é o total, e ele me diz que só pet foi 14%. Então a gente consegue, o cálculo, que nesse caso aqui seria, para eu chegar nesse cálculo no formato normal, eu teria que pegar esse aqui, dividir pelo total. E aí eu chegaria aos mesmos 14%. Isso para cada, né? Para cada um. Então, tudo isso eu precisando fazer cálculos e mais cálculos, na tabela dinâmica a gente consegue fazer, basicamente clicando algumas coisas e já faz para tudo logo, né? Então, é uma ferramenta bem importante para análise de dados rápidos, né? E aí, partindo dela, você consegue fazer N outras coisas, tá? Eu espero ter ajudado com a base aí da tabela dinâmica e bons estudos aí para vocês, boas práticas.